saber se você teve um orgasmo. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E muitas mulheres, elas têm dificuldade de identificar quando elas alcançam um orgasmo, né? Será que isso que eu tive foi um orgasmo? Elas têm dúvidas. Eu mesma era assim. Antes de eu conhecer o Tantra, já fazem 10 anos que eu vivencio o Tantra, mas antes eu tinha uns momentos mais intensos de prazer que eu achava que aquilo era o orgasmo, mas eu ficava na dúvida se aquilo era de fato o orgasmo ou não. Até porque nas minhas primeiras experiências de masturbação, quando eu era adolescente, quando eu alcancei orgasmos, eles eram muito intensos e depois eu acessava algo que parecia orgasmo, mas não era tão intenso. E daí eu fiquei na dúvida, né? Será que eu alcanço o orgasmo ou não? Então vamos lá. Vou explicar aqui como que funciona o orgasmo e depois também vou explicar por que a gente tem essa diferenciação de qualidade de orgasmo, tá? O orgasmo, ele acontece conforme o processo de excitação. Então a gente começa a receber os estímulos, geralmente na região genital, que é o ponto mais sensível, e esse estímulo vai gerando uma excitação, vai gerando uma contração neuromuscular ali naquela região. O tempo entre uma contração e outra vai diminuindo até que zera o tempo de uma contração e outra. Então tem uma tensão máxima seguida de um relaxamento, é como se fosse uma explosão no corpo. Esse momento ápice de tensão seguido de relaxamento é o orgasmo, ok? E o que acontece? Para algumas pessoas, essa sensação ela é mais intensa. Para outras, ela é mais fraquinha. Por que isso acontece? São diversos motivos, tá? No meu caso, que eu cheguei a ter experiências mais intensas e depois eu tinha experiências mais sutis, era por quê? Porque no começo, quando eu comecei, né, a me conhecer, a me tocar, o meu clitóris ele era sensibilizado. Então a sensação de prazer era muito mais intensa. Então eu conseguia chegar num nível de prazer muito mais intenso, né, um nível de tensão orgástica intenso, que o orgasmo chegava nesse resultado. Com o tempo, de tanto eu ficar esfregando, né, estimulando, na minha adolescência eu usava muito chuveirinho também, então aquela coisa assim de um toque muito focado no clitóris, o que isso faz? Que hoje como terapeuta tântrica eu entendo, mas naquela época eu não sabia. Isso dessensibiliza o clitóris, então o clitóris ele sente menos, então você não consegue ter tanta potência orgástica, então você às vezes pode não conseguir ter orgasmo, ou ter um orgasminho, né? Que era o que eu tinha. Eu conseguia ter um orgasmo que não era tão potente quanto orgasmos que eu já tive. Eu prejudiquei o meu clitóris, né? Com os estímulos. E muitas mulheres acabam prejudicando o seu clitóris, esfregando aqui em cima, para um lado e para o outro, para cima e para baixo, colocando vibrador, né? Na glande. Isso tudo é um estímulo muito intenso para a glande e isso acaba prejudicando, tá bom? Então, esse é um dos motivos que as mulheres acabam tendo um orgasmo de menor qualidade e fica sem saber se teve um orgasmo ou não. Esse é um dos motivos. Outro motivo que acontece é porque esse corpo ele não é estimulado corretamente. O tempo do corpo da mulher é totalmente diferente do corpo do homem. Então, o homem, para ele ter a ereção, ele precisa ter uma irrigação sanguínea, que são cerca de 50 ml de sangue. E a mulher, né? Ela não precisa de irrigação sanguínea? O que ela precisa para estar no momento aí de ápice? O fato é que ela precisa de irrigação sanguínea no clitóris também, só que a gente não vê, porque a gente nem sabe da anatomia do clitóris. Eu só fiquei também conhecendo a anatomia do clitóris depois que eu me tornei terapeuta tântrica. Então o clitóris ele tem aquela pérolazinha que as pessoas acham que é o clitóris, mas aquilo é a glande do clitóris. E o clitóris tem todo um corpo que está ali para dentro da vagina, então ele tem um corpinho e depois esse corpinho se divide em duas perninhas.
Essas duas perninhas estão ali na entradinha do canal vaginal. Então o clitóris tem um corpo e aquela pérolazinha é a glande, que é a região mais sensível do clitóris, mas todo o corpo do clitóris, ele é sensível. E a gente precisa que esse corpo do clitóris tenha uma irrigação sanguínea. E apesar do corpo do clitóris ser muito menor que o pênis, a gente precisa de muito mais irrigação sanguínea na mulher, tá? Por quê? Porque a irrigação sanguínea da mulher não vai só para o clitóris, no homem vai só para o pênis, mas na mulher não vai só para o corpo do clitóris, vai para toda a região da vagina, porque conforme ocorre o processo de excitação, aquela vagina começa a se preparar para o momento da penetração. Então, para o pênis estar pronto para a penetração, ele precisa estar ereto. E para a mulher estar pronta para a penetração, ela precisa estar macia, fofinha, para ela sentir prazer, para não sentir dor, desconforto. Então começa a vir a irrigação sanguínea para aquela região da vagina e do clitóris e a quantidade de líquido que precisa é muito maior. Enquanto no homem são 50 ml de sangue, na mulher são 500 ml de sangue, tá? Então muito mais, demora muito mais tempo, cerca de até 20 minutos para ter toda a irrigação sanguínea. Ela não vem direto para o clitóris, ela vai e se espalha por toda a região, tá? Então demora cerca de até 20 minutos. Então, muitas mulheres, elas têm dificuldade porque o tempo, elas querem ter o orgasmo em 5 minutos, em 10 minutos, e o tempo da mulher é totalmente diferente. Então, precisam entender que tem que ter um processo de excitação de pelo menos 20 minutos antes de alcançar o orgasmo. E o fato de querer forçar um orgasmo acontecer num tempo menor, isso que faz com que perca a potência orgástica, tá? E falando em potência orgástica, outra coisa que pode melhorar ainda a potência orgástica é incluir o corpo na experiência, porque o orgasmo, né, ele é neuromuscular e nós temos músculos e nervos no corpo todo. Então, se a gente começa a estimular todo o corpo e não só o genital, a sensação de orgasmo ela se espalha para o corpo e tem uma intensidade maior, uma duração maior. Claro que para a gente conseguir essa qualidade, a gente precisa o quê? De um tempo maior de estímulo, prolongar os estímulos, incluindo o corpo e estimulando toda a região do clitóris sem estimular a glande, tá? Estimulando o corpinho interno. A gente afunda o dedo ali na lateral e massageia aquele corpinho. Se você quiser aprender como que massageia o corpinho do clitóris, como que estimula o corpo todo, como que tem essas experiências sensoriais, aprender as técnicas do Tantra, eu ensino todo o passo a passo no meu curso online de Tantra, o Conexão Orgástica, tá? São videoaulas com pessoa de verdade, com genital de verdade, onde eu estou fazendo cada manobra e ensinando o passo a passo das manobras, tanto no clitóris quanto no pênis, tá? E tem também todo o passo a passo do sexo tântrico. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre Tantra, eu vou deixar o link do meu curso online de Tantra aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!